dar conta não. Pior. Não sou eu que vou ministrar, o Ricardo. Saiu? Tava aqui cheia e a menina levou. Nossa, que delícia de pão. Ah, é? É pra comer. Quer lembrar? Não. Graça e paz, irmãos. Estou aqui para relembrar de novo da escola de discípulos e líderes. Ninguém aguenta mais ouvir falar nisso, né? Não? O pastor falou que tem que falar. Irmãos, vai começar em agosto, né? Dia 3 de agosto, primeiro domingo de agosto, a escola de discípulos e líderes, 6 horas da tarde no domingo, das 6 às 6h45. Para quem? Para todos que quiserem, mas especialmente para vocês que estão aqui, nesse culto de ensino, tá? No culto de quarta-feira. Vocês são a igreja. Ouvir e crer de Mineiros, amém? Às vezes a gente acha que a igreja é aquela que se reúne domingo. Irmãos, não é não. A igreja Ouvir e Crer de Mineiros é essa que se reúne quarta-feira. E no discipulado, essa que se envolve, de pessoas que se envolvem. É claro, tem pessoas que não se envolvem mais porque não podem, por motivo de trabalho e tudo mais. Né? Por exemplo, o Fábio e a Aline, por motivo de estudo, ficaram muito tempo afastados. Agora que terminou, estão aí, rente, né? Quarta e quinta-feira. O pastor diz que eles estão se convertendo. Glória a Deus. Irmãos, então é para todo mundo. Ah, mas eu já conheço muito bem a visão da igreja. Mas você vai conhecer mais a fundo, vai tirar dúvidas e vai ser um repassador dessa visão, tá? Nessa primeira vez, irmão, nós queremos realmente a turma cheia. Queremos que todos façam, todos aqueles que têm algum compromisso com essa igreja, tá? Quem que ainda não fez a inscrição? Levanta a mão, só para eu saber. Eliane. Morgana. Irmãos, olha, por exemplo, Eliane, Rafael, Ricardo, dentre outros. Na próxima vez que tiver de novo, vocês vão participar dando as aulas, ministrando, tá? Sim, senhora. Então, por isso que é um motivo para você não faltar, por exemplo, Eliane. Por isso que é para todo mundo, irmãos. Para aqueles que ainda têm algo para aprender sobre a visão da nossa igreja, é para você. Aqueles que já acham que sabem muito, então vem aprender a passar essa visão. Vem tirar a dúvida, vem se embasar mais para uma próxima vez, ou durante a caminhada nessa igreja, você estar repassando essa visão para as pessoas que forem chegando no ministério. Tá? Nós precisamos ser uma igreja que tenha uma visão, que tenha um alvo. Você já foi naquelas igrejas mais antigas, que você entra lá e ano após ano, década após década, a igreja é igual. Tudo é igual, as coisas são iguais. As pessoas fazem as mesmas coisas, algumas igrejas até se vestem de maneira igual, né? Então, irmãos, assim, tem coisas erradas dentro de uma visão às vezes, tem coisas que precisam ser renovadas, sim, mas isso é muito bonito, você vê uma igreja que perpetua uma visão, que continua fazendo as mesmas coisas que Deus a chamou para fazer. Então, a nossa igreja, Ouvir e Crer Mineiros, ela tem uma visão que é para ela, que é especial para ela. Deixa eu te dar um exemplo. Vou pregar já. Paulo e Pedro, eles não tinham a mesma visão ministerial. Quem sabia disso? Viveram na mesma época, foram companheiros, foram apóstolos juntos. Tinham o mesmo espírito, sim.
Estavam caminhando juntos, sim, mas Paulo tinha uma visão, que era alcançar os gentios, que era propagar o evangelho para as terras além de Israel. E Pedro, ele tinha uma função de ficar ali mais perto de casa, organizando as coisas, enviando pessoas, sendo coluna do evangelho, né? Coluna da igreja primitiva. Então, irmãos, cada igreja tem uma missão, cada igreja tem uma visão. Você precisa conhecer como nós fazemos as coisas. Você precisa saber, por exemplo, para que serve o grupo de discipulado? Você sabe para que serve? Tem gente que frequenta há muitos anos e ainda não sabe para que serve. Qual que é a visão nossa de discipulado? Entendeu? É para isso, para entender essas coisas. É para ir mais a fundo na visão, é que nós queremos que todos participem, principalmente dessa primeira vez em que isso vai ser realizado. Amém? Quem entendeu isso? As fichas estão aqui, tá? E nós estamos avisando mais agora, porque em julho muita gente viaja, mas já fica todo mundo avisado. Dia 3 de agosto começam as aulas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje o Ricardo, o pastor, é que vai trazer a palavra para nós. Amém? O que você falou? Amém. Eu entendi assim, faz churrasco dele. Né? Tô brincando, Walter, eu não entendi isso, só quis fazer piadinha para te pegar. Ok, irmãos, eu fico feliz porque eu sei que isso que está acontecendo na igreja, né? Irmão, você tem um mover que eu quero participar dele, é esse moverzão aqui da quarta-feira. Oração e adoração. Esse mover aí, irmãos, ó, tô dentro, sou o primeiro. E não vai passar. Porque não foi algo colocado, né? Um estilo colocado por uma estrela gospel. Não foi algo que o Espírito Santo trouxe para nós. Amém, irmãos? Os outros mover, nós vamos tudo ficar de fora, mas desse aqui nós estamos dentro. Amém? E Deus tem falado, irmãos, muito aos nossos corações. E assim como tem falado ao meu e ao seu coração, tem falado também ao coração do Ricardo, né? O Ricardo tem tido, assim, revelações da parte de Deus sobre a questão da oração, sobre estar acordado, né? Sobre o joio que é semeado enquanto se dorme. E o Senhor vai estar usando o Ricardo hoje para estar ministrando para nós. Amém? Vamos orar por ele? Pai, colocamos o Ricardo diante do Senhor, na tua presença, pedimos ao teu Espírito Santo para que o use poderosamente, com unção, com revelação e com toda a liberdade. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Não era para ter esse tanto de gente. Era para ter, mas eu não esperava tanta gente assim. Mas amém. Os irmãos vêm na quarta-feira, o pastor avisa domingo, né? Vai ser outro pregador, os irmãos. O pastor, o irmão vai pregar sobre outra coisa, porque o pastor já tem pregado muito sobre oração. Se você está com esse pensamento, vai ser frustrado essa noite, porque nós vamos continuar falando de oração, como o pastor falou. Eu queria que todos abrissem novamente o mesmo texto que o pastor vem falado, de Mateus 13, versículo 24 a 30. Eu vou ler novamente essa parábola do joio e do trigo, para nós nos situarmos melhor. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou
e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-o no meu celeiro. O pastor já vem falando muito sobre essa parábola, sobre oração, sobre permanecermos acordados para que nós possamos saber definir o que é joio e o que é trigo. Eu até olhei na internet as diferenças entre o joio e o trigo, e ele quando ainda a semente não amadureceu, quando ele está crescendo, é muito parecido mesmo. Enquanto os dois estão verdes, eu falo que eu não conseguiria, mesmo olhando na internet as duas figuras do joio e do trigo, eu não conseguiria distinguir os dois. Mas quando os dois amadurecem, o joio fica amarelo, ele pende para baixo, o joio não, o trigo, e o joio fica totalmente diferente. Ele abre um pouco as suas sementes e ele é totalmente diferente. Mas essa parábola começa dizendo que um homem veio e semeou a boa semente em seu campo. A boa semente é a palavra de Deus que já vem sido semeada sobre nós toda quarta-feira, todo domingo, todo momento que nós estamos aqui, que nós ouvimos uma palavra. Essa é a boa semente de Deus que tem sido plantada. O campo somos nós. Ele ainda fala assim: a boa semente em seu campo, no campo do homem. Todos nós somos esse campo, nós já somos o campo de Deus. Tem um outro versículo que diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então nós já passamos a escritura de quem nós somos para Deus. Então esse campo é de Deus, e Deus tem plantado a boa semente. Isso é o que Jesus estava falando com a parábola. Aí vem um momento em que todos dormiam. Fala: enquanto todos dormiam, veio um inimigo e plantou a má semente, plantou o joio. E quando essa semente cresceu, tanto o joio quanto o trigo começaram a crescer. Alguns dos funcionários perceberam e falaram: mas está crescendo uma semente diferente. O senhor não plantou a boa semente? Como está crescendo o trigo? Aí o homem, que é Deus, na representação da palavra, fala: um inimigo plantou essa semente. Vocês querem que arranquem essa semente? Deus fala: não precisa arrancar, deixe que ela cresça, para que depois, quando tiverem diferenças entre essas sementes, a gente não arranque antes o trigo junto com o joio. E eu estava estudando porque eu queria saber, eu até comentei no e-mail com o pastor, eu queria entender como funciona o reino dos céus. Eu sei que Deus tem uma direção para mim nisso, para mim entender como funciona o reino dos céus. Essa parábola, ela começa dizendo assim: o reino dos céus é assim, é como um homem tal. A parábola começa assim. E eu fui entender como era esse joio, mas o joio na minha vida são as coisas que o diabo vai colocando, e eu vou esperar isso crescer na minha vida, aparecer para me arrancar. E eu fui meditando, e Deus foi me esquadrinhando, foi me mostrando o caminho aonde tinha que chegar. Todos nós passamos por esses pontos que essa parábola passa. Todos nós somos o campo, nós entregamos a nossa vida para Jesus, amém? E a boa semente foi plantada, tem sido plantada na vida de cada um de nós. Todos nós temos vivido isso. Inevitavelmente, todos nós já dormimos em algum momento. Em alguma hora, é inevitável dormir. Todos nós temos que dormir todos os dias, mas não na vida espiritual. Mas infelizmente, uma hora ou outra, um tempo ou outro, nós dormimos. Nesse momento, o inimigo
planta o joio. Nesse momento ele planta a má semente. E quando a semente boa começa a crescer, nós começamos a fazer as coisas de Deus, nós começamos a praticar as coisas de Deus, e a gente começa a ficar alegre, porque realmente a gente tem visto diferença das coisas de Deus, que é o trigo crescendo em nós. Mas em algumas situações, em determinados momentos do nosso dia, de algumas decisões que nós temos que tomar, nós percebemos que nós fazemos bobeira. Nós não fazemos o que nós queremos. Chegou um funcionário meu e ele agiu assim, assado, e eu tinha que, de acordo com o trigo, com a palavra que vem crescendo em mim, eu tinha que agir dessa maneira. Mas eu explodi e falei algumas coisas que eu não devia para ele. Da onde sai isso? Da onde sai isso? Se eu tenho estado na igreja, eu tenho recebido as palavras que o pastor Stanley fala, que o pastor Joás fala, a boa semente tem sido plantada, como que ainda sai algumas coisas dessa maneira? Um pouco disso é o que o pastor Joás já pregou nas quartas-feiras, o nosso caráter que ainda não foi trabalhado, e algumas coisas têm que ser remontadas, algumas coisas têm que ser transformadas. Mas uma boa parte disso é o joio, que enquanto nós dormimos, o diabo planta, o diabo vai colocando na nossa mente, e isso aparece juntamente com o trigo. Só que como um bom fleumático, o fleumático tem algumas coisas boas, irmãos. Deus trabalhou exatamente no meu temperamento para me mostrar uma coisa preciosa, que foi o que eu comentei com o pastor Stanley. Nós não precisamos passar pelo momento de identificar o joio, porque é difícil, assim como eu falei, todo mundo sabe, é difícil a gente identificar as coisas erradas que a gente faz, ou posturas erradas, ou decisões erradas. É difícil a gente identificar, e normalmente a gente identifica isso depois que a gente erra. Depois que eu errei, é fácil eu identificar que aquilo era errado. Porque eu já errei. O mundo aprende com os erros. O próprio mundo aprende. As pessoas naturais aprendem com os próprios erros. Mas eu até escrevi uma frase que o Espírito Santo me deu aqui. O caminho de sabedoria passa pelas decisões de aprender antes de errar. E não de aprender com os próprios erros. Aprender com os próprios erros é natural, nós temos que ser espirituais. Então, dentro disso, o Espírito Santo me mostrou, você não precisa passar pelo momento de distinguir o joio e o trigo, se só houver trigo dentro de você. Se só houver a palavra de Deus, se você já tem que batalhar com o seu temperamento, batalhar com o seu caráter que tem que ser trabalhado, então nós temos que realmente vigiar para que o joio não seja plantado. E qual que é a maneira de o joio não ser plantado? O que é que o versículo 25 diz? Mas enquanto todos dormiam. Então, como um bom lógico que eu sou, a lógica me cai à mente. Se eu não dormir, o diabo não tem a brecha para plantar o joio. Não é? Isso é muito lógico. Porque se na parábola Jesus diz que enquanto todos dormiam, a semente má, o joio foi plantado, se tivesse alguém que não estivesse dormindo, o joio não seria plantado. Então, se nós não dormirmos, se nós estivermos vigiando, só haverá trigo, irmãos. E você não vai ter que batalhar para distinguir joio de trigo, decisões erradas, posturas erradas, ações erradas. Não dessas que vêm do diabo, não desse joio. Mas aí, você me pergunta, como não dormir? A pergunta que eu fiz para Deus, que eu fiz para o Espírito Santo, mas é natural dormir, é inevitável dormir, ninguém consegue passar muito tempo sem dormir,
eu falando de algo natural, o nosso corpo precisa dormir, o nosso cérebro precisa reorganizar as informações enquanto nós dormimos. Só que no mundo espiritual, isso não precisa funcionar dessa maneira. E eu perguntava para Deus, mas como não dormir? Se uma hora ou outra a gente dá uma bobeada, a gente acaba dormindo, ou pelo menos uma certa sonolência. Aí vem outro exemplo muito, muito bonito que o Espírito Santo me mostrou, que eu coloquei no e-mail para o pastor também. Muitos aqui dirigem carro. Muitos dirigem carro. E eu creio que todos os que dirigem já fizeram viagens curtas, viagens longas. E vocês sabem que uma coisa que é quase inevitável é sentir sono enquanto dirige. Pode ser uma viagem de 4, 5 horas, uma viagem de 8 horas. O sono é inevitável. Enquanto a gente dirige, por ser algo muito cansativo, por você estar fazendo a mesma coisa muito tempo, todos sentimos sono. Todos sentimos sono. É inevitável sentir o sono enquanto dirige. Então o Espírito Santo falou que você vai sentir sono, que todos nós vamos sentir sono, sentir aquela vontade de não orar, aquela vontade de não meditar, de não fazer nada espiritual. Isso é inevitável, que você vai ter vontade de não fazer as coisas espirituais. Só que o Espírito Santo me mostrou outra coisa. Ele falou: você já teve experiência de viajar com alguém que é bom de conversa? Quem já teve experiência de viajar com alguém que é bom de conversa? Que conversa a viagem inteira e a viagem passa muito rápido, o seu sono é reduzido em 90%. Por quê? Porque enquanto você viaja, a pessoa vai conversando com você, isso te deixa atento, o nosso intelecto fica atento. Então, falando naturalmente, de uma conversa natural, enquanto tem alguém bom de conversa do nosso lado, o nosso intelecto fica ligado, então não vem o sono. Por mais que venha o cansaço físico, não vem o cansaço para o sono. O Espírito Santo me falou, no mundo espiritual é do mesmo jeito. Não precisa ser diferente. Se você entende isso agora de uma maneira natural, enquanto você conversa comigo, enquanto você está aí, você conversa comigo e eu converso com você, o seu sono vai ser reduzido em 90%. A sua vontade, quanto mais você investir em oração, o que o pastor fala aos montes, e isso é para realmente fixar nos nossos corações. Claro que a decisão de orar, a decisão de meditar é de cada um, mas o que serve, o que eu me lembro no meu coração, das palavras que o pastor fala, sobre orar, nós temos que orar, ao menos 1 hora, nós temos que orar, é que, eu começo a pensar, eu não vou orar, eu tenho que orar pela manhã, para mim é mais fácil pela manhã, eu não vou acordar, mas as palavras do pastor sempre vêm. Então essas palavras, como que eu estou falando, como que o pastor fala, é para te lembrar, naquele momento que você está em dúvida entre orar, entre meditar, para você ir meditar, porque isso vai reduzir em muito o seu sono. Mas eu falei, ainda continuei, muito, muito curioso, continuei com o Espírito Santo. Enquanto eu converso com o Senhor conversa comigo, esses momentos de oração, esses momentos de intimidade, de amizade, que é uma conversa numa direção do carro. Mas quando a viagem é muito longa, ainda que haja muita conversa, chega um momento que você está muito cansado. Chega um momento que você está realmente impossível. Eu lembro do pastor contar que um dia teve que parar para dormir na rodovia porque não dava mais. Só que se o pastor tivesse alguém que estivesse conversando com ele, que dirigisse o carro, ele não precisaria parar. Ele não precisaria parar. Você passa o tempo inteiro conversando com o Espírito Santo conversando com você, em oração, em meditação. Muitas vezes a gente insiste em orar, eu oro, eu gosto de orar. Tem pessoas que têm um chamado maior para a oração, que gostam mais de orar.
mas não meditam tanto na palavra, é mais difícil meditar na palavra. Outras pessoas como eu sei do Joás, gostam mais de ficar na palavra. E talvez muitas vezes eu já me peguei orando muito pouco, porque já gastava um tempo na palavra. Só que a oração é você falando com Deus, a meditação é Ele falando com você. Só é uma conversa se tiver oração e meditação. Não é uma conversa se você investir em oração e não tiver meditação. Como que Deus vai falar com você? Deus vai falar através do pastor Stanley. Vai. Deus vai falar através das palavras do site. Vai. Mas Ele quer falar intimamente com você, coisas que Ele quer falar só para você. E isso Ele só fala se tiver só você e Ele. Então, você fala com Deus todas as suas coisas em oração. E na meditação da palavra, Ele fala coisas como Ele falou, que Ele permitiu que fossem faladas à igreja, como essas coisas que Ele falou para mim. Então, na nossa vida, isso tem que ser assim. Enquanto você começar a sentir sono, invista mais. Se você tem percebido, tem ficado mais difícil de orar, tem ficado mais difícil de meditar, isso é um sinal de alerta. Lembre sempre desse exemplo. É um sinal de alerta. Eu estou dirigindo e eu não estou conversando com alguém. Ou estou conversando muito pouco com alguém. Eu preciso ter menos sono. Eu preciso investir mais em oração. Eu preciso investir mais em meditação na palavra. E por último, só um ponto para que a gente possa ficar alerta. Eu coloquei isso no e-mail também. É muito bonito tudo isso, é muito bonito a gente pensar que tem que sempre meditar, que tem que sempre orar. Mas tem que ficar um alerta no nosso pensamento tem que ficar. O versículo 28 diz assim, quando os servos no versículo 27 vêm e falam, mas o senhor não plantou a boa semente? Como nasceu o joio? Ele fala, um inimigo fez isso. Então a observação que tem que ficar para nós é que o diabo sempre tem o joio às mãos. E ele só está esperando o momento que você dorme para plantar. Ele não desiste, ele não dorme. O diabo não dorme. Aqui não diz que o inimigo estava dormindo enquanto os outros dormiam. Ele estava bem acordado. Então, se um pouquinho, o quanto é perigoso dormir ao volante? O quanto um deslize de 5, 10 segundos você pode morrer. Então, o diabo sempre tem o joio para plantar nas nossas cabeças. Sempre. Isso tem que ficar de alerta para nós. E se nós dormirmos, é inevitável que ele vai plantar. Inevitável que ele vai plantar. E depois vem todo o trabalho de você esperar o joio crescer, reconhecer o joio e o trigo, não dormir novamente, para que você possa reconhecer e não trocar as bolas como o pastor pregou, de começar a achar que trigo é joio, que joio é trigo, e arranca a palavra e deixa o joio. E aí vem todo um processo muito difícil. Então essa palavra é para dizer que dá para você não ter que passar por essa fase. Mas nós temos que ficar alertos, porque o diabo sempre está alerta. Então nós não podemos dormir, irmãos. Amém? Glória a Deus, irmãos, hein? Vale uma salva de palmas para Jesus, né, irmãos? Uau! Vocês viram, né? Amém. Eu louvo muito a Deus, irmãos, porque isso é trigo que o Espírito Santo está plantando em nós e já brotou e está dando fruto, né? Glória a Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e nós vamos orar e nós já vamos encerrar. É a primeira vez que você prega assim, sem ser para jovens, né? É a primeira vez. Você nunca havia. Né? Oi? Hã? Pregou? Nós estávamos viajando, né?
Tá certo. Amém. Oi? Qual? Não, tô dizendo. Diz assim, a primeira vez que você prega sem ser para o grupo de jovens. Eu quis me referir à igreja toda, né? É isso aí. Vamos orar então. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus. Pai, que essa palavra que o teu servo, o Ricardo, ministrou, ela possa ficar no nosso coração. Para não dormir é preciso conversar, orar, ler a palavra, meditar na palavra, porque assim o sono vai embora. E o diabo não vai ter, em nome de Jesus, qualquer oportunidade para semear joio na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que a tua paz esteja sobre essa igreja, sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Está encerrado. Deus abençoe. Todas as irmãs do meu discipulado, todas as mulheres do meu discipulado, por favor, fala ali com a pastora Márcia, tá? Amanhã os discipulados